Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui o tema da live para vocês começarem a segunda-feira com boas informações sobre o jejum alternado, explicar bastante a diferença para vocês aqui. Deixa eu fixar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre jejum alternado. Eu fiz esse protocolo aqui como um exemplo, se vocês estiverem me escutando bem, por favor, confirmem aí. Eu fiz esse protocolo como exemplo de um jejum alternado. Por quê? Esse jejum aqui não é muito parecido, similar com aquele jejum que que a maioria das pessoas faz, que é todos os dias pular o café da manhã. Todos os dias pula o café da manhã e faz 2 refeições, né? Almoça e janta e assim. Então, esse que a gente faz todos os dias da mesma forma, ele se chama também janela restrita de alimentação. E muitas pessoas relatam que acabam não tendo tanto resultado, porque não tem alternância, porque o corpo se adapta. Algumas pessoas conseguem incorporar depois novamente um jejum mais prolongado, como jejum de 24, 2 vezes na semana. Enfim, consegue aumentar aí algumas horas, alguns dias da semana e tem bastante resultados. Tem pessoas que também fazem de 24 horas quase que frequentemente e consegue também bastante resultado. O que eu quero mostrar para vocês? A diferença do jejum alternado, que é uma pesquisadora lá da Universidade de Chicago, do Illinois, que ela tem já um livro que fala sobre jejum intermitente, sobre jejum alternado, que é inclusive esse ano estou agendada para ir lá para o laboratório dela para aprender mais informações sobre jejum e trazer aqui para vocês. É uma das pesquisadoras mais importantes no mundo hoje do jejum, sobre o jejum prático aplicado cientificamente. Então, o que é o jejum alternado? Eu vou colocar aqui para vocês os slides que o jejum funciona dia sim, dia não. Então, um dia você vai comer com restrição e outro dia você vai comer normalmente. O que significa isso? Que nos dias de jejum é permitido 25% das calorias, aproximadamente 500 calorias, 25% do que o teu corpo precisa. Importante lembrar, gente, que quando a gente faz jejum, a redução calórica ela é importante no emagrecimento. A gente consegue sim ter resultados, às vezes, nos nossos marcadores fisiológicos, biológicos, comendo as quantidades sem restrição, mas às vezes quando a gente se fala em emagrecimento não acontece por causa da quantidade de calorias, tá? Vou explicar aqui nessa tabela então. Então quer dizer, por exemplo, se na segunda, na quarta eu vou fazer esse jejum alternado, então quer dizer que aqui ou eu não faço nenhuma refeição, faço como se fosse um jejum de 36 horas, mas muita gente acha complicado. Então, nos dias de jejum aqui, como tá escrito, eu vou comer até 500 calorias. Só que na terça tem 3 refeições. Na terça eu não tenho uma restrição. É óbvio que na terça-feira vocês não podem sair comendo tudo que vocês veem pela frente, porque não vai dar resultados, tá? Então, comer conforme a fome e saciedade. Ninguém, gente, ninguém precisa de mais de 3 refeições por dia, tá? Ninguém precisa. Algumas pessoas fazem essas 5, 6 refeições por um outro objetivo. Às vezes é um objetivo de ganho de massa muscular, outro objetivo, enfim. Mas a grande maioria das pessoas que não tem esse objetivo, que não é bodybuilder, que não vive na academia, não precisa comer mais de 3 vezes ao dia, tá? E às vezes tem pessoas que não precisam nem mais de 2 refeições por dia, tá? Se eu for arriscar aqui, eu acho que 2 refeições, se elas são bem feitas, é o necessário para qualquer pessoa comer o que ela necessita ali diariamente como fato nutricional. A gente não tá falando de fator fisiológico, tá? De fator psicológico, a gente está falando de fator fisiológico, que é o que o teu corpo precisa. Então, nesse jejum alternado, o que seria? Nesses dias de jejum, eu faria 25% das calorias, comeria, né, que seriam as 500 calorias aqui. Aqui eu não tenho uma restrição, mas digamos que o teu corpo precise de lá de 1.500 calorias, que é uma média aí das mulheres, vamos falar das mulheres. No consultório a gente recebe muito, a gente faz anamnese, e geralmente as mulheres precisam de 1.500 calorias
como gasto basal, ou seja, com 1.500 calorias ela não vai engordar e ela não vai emagrecer. Tem mulheres ainda que precisam de menos que isso, tá? Então é importante você ver, aí você fazer uma bioimpedância, uma avaliação, ou até testar para ver mais ou menos a quantidade que o teu corpo precisa aí para você manter. Então, seguindo aqui, ó, na quarta-feira eu faria novamente essa restrição de até 500 calorias. Então, 2 dias na semana eu vou trabalhar nessa faixa de redução calórica. Aqui na sexta-feira, a suposição que eu coloquei aqui seria uma única refeição também, que pode se aplicar essas 500 calorias novamente. Então, no sábado lá, eu vou fazer jejum de manhã, vou fazer jejum na hora do almoço, e aí à noite eu vou fazer uma refeição, mas cuidando aí com as quantidades. No domingo, a sugestão aqui pular o café da manhã e 2 refeições. Quando eu faço 2, 3 refeições, não existe aquela restrição, como a gente falou. Então, novamente, dias de jejum, 25% das calorias, que equivalem a mais ou menos 500 calorias, tá? Isso é uma média. Dias sem jejum, comer normal sem ultrapassar. Isso é muito importante. Até, gente, tem pessoas que fazem jejum de 16 horas e que quando vão comer, elas não pensam em quantidades, elas ultrapassam, comem muito. Porque 8 horas do dia é muito tempo para você comer a mais, né? Por isso que é bacana o dia que a gente resolve aqui colocar uma única refeição ou fazer um jejum aqui, porque eu tenho menos tempo do dia para me alimentar. Então, se a minha janela de alimentação for mais curta, a probabilidade de eu ultrapassar essas quantidades, ela é muito maior. É muito menor, quer dizer. Porque se eu tenho 4 horas, digamos, eu faço um jejum todos os dias de 20 horas e eu tenho 4 horas para me alimentar. 4 horas é a metade de 8 horas, ou seja, em 4 horas, até porque eu passei um período maior em jejum, todos os meus hormônios, a minha sensibilidade ao apetite aumentou, então acaba que eu vou comer menos, porque todo o meu sistema fisiológico ali está preparado para se sentir saciado muito mais rapidamente, e eu vou ter menos tempo de janela alimentar para comer. Então, obviamente, é matemática. Jejum envolve, pessoal, muita matemática. Então, quer dizer que a gente tem que pensar, sim, nas calorias como um todo, porque se a gente ultrapassa essas calorias ao longo dos nossos protocolos, a gente não vai ter sucesso. E acredito que tem muitos seguidores aqui da página que fazem isso, que fazem jejum e não se preocupam com a quantidade e às vezes nem com a qualidade dos alimentos que elas ingerem. Então, isso é muito importante. A gente está com as vagas do Pense Magro aberta, que é o nosso curso completo. A gente já trabalhou com mais de 20 mil mulheres aí nesse mundo afora, ensinando essas coisas básicas sobre o jejum intermitente. Tem muito pessoal, tem muita gente, muito profissional que se diz, que fala de jejum, que fala tal, mas não tem aquela consistência, não tem aquela profundidade no assunto. E aqui não, aqui no nosso programa a gente vai a fundo dos conceitos do que é jejum, do que não é jejum, como comer, ritmo circadiano. Hoje a gente até tem um encontro da jornada às 19h30. A gente explora muito mais a fundo. Para quem quer aprender o jejum e não só emagrecer ali aquela coisa como dieta, mas quer usar o jejum como uma ferramenta para sua vida, né, que é algo que vai além de emagrecer. A gente está falando aqui de emagrecimento, mas eu vou falar outros benefícios aqui, ó. O livro que eu tirei como base é esse The Every Other Day Diet, que é todos os outros dias de dieta, tipo o outro dia da dieta, quer dizer que você come num dia e no outro dia você faz dieta, que é essa de jejum dias alternados. E aqui, ó, a pesquisadora, ela colocou aqui, quando ela examinou a literatura científica sobre o jejum em dias alternados para câncer e doenças cardíacas, ela descobriu que muitos dos fatores de risco para essas doenças foram reduzidas de forma mais eficaz quando os animais comiam 25% das suas calorias normais do dia do jejum. Vários estudos, vocês sabem, que são feitos em animais de laboratório, né? Então, os primeiros com mais propriedade foram feitos em animais, e aqui ela observou que os bichinhos que comiam essas calorias reduzidas nos dias de jejum,
elas tiveram uma redução desses fatores de doença muito, muito, muito intenso. Então, não era um jejum total, não era comer 75% das quantidades, não 50%, mas 25% das suas quantidades. É uma quantidade de calorias reduzidas, mas não chega a ser um jejum total, né? Então, sim, tem seus benefícios. Repetidamente, a porcentagem mais saudável era de 25%, que ela chama de jejum modificado. Então, esse nível de calorias nos dias de jejum fez mais do que prevenir e reverter os sinais de doenças, evitou a perda de massa muscular. Para quem diz que jejum perde massa muscular, isso não acontece, principalmente se você come proteína na tua janela alimentar. É muito importante a qualidade dos alimentos que você escolhe quando você não está em jejum. E então, eles experimentaram esses benefícios, né? Comendo essas 25% de calorias. Por que isso é importante? Perder massa muscular durante qualquer dieta é um desastre, né? Para a perda e manutenção do peso. Porque você perde massa muscular, você perde também taxa metabólica, né? Naturalmente, gente, quando a gente emagrece, muita gente fala assim pra mim: Flávia, eu pesava 70 quilos, perdi 10 quilos... E agora é difícil de manter tal. Por quê? Se você perde 10 quilos, a quantidade de alimento que o teu corpo precisa vai reduzir. Ou seja, a sua taxa metabólica basal, ela vai diminuir. Porque você é um corpo agora menor. Então, um corpo menor, se a gente for entender o óbvio, você vai precisar de menos alimento. Então, se todo mundo fala, eu quero chegar nos 55 quilos, aquele sonho da balança. Ok, mas você tem que saber que a partir do momento que você chega num peso muito mais reduzido, a quantidade de comida que você precisa para manter esse peso reduzido também é menor. Então, a sua taxa metabólica basal, ela vai diminuir quando você perde peso. Óbvio, uma pessoa de 100 quilos, porque ela tem uma massa corporal maior, ela vai precisar de mais quantidade de alimentos para manter. Então, por isso que eu falo para vocês aqui, uma pessoa de 100 quilos, de 90 quilos, perde muito rápido. Qualquer estímulo, qualquer dieta, até mesmo as dietas de comer 6 vezes ao dia, mas se ela reduz calorias, ela vai emagrecer. Agora, quando a gente fala lá de uma moça, de uma mulher que tem 65 quilos e ela quer chegar aos 57, 58, 60, essa pessoa vai ter mais dificuldade. Às vezes, comendo 6 vezes ao dia, vai ser muito difícil ela chegar ao seu resultado, justamente por essa quantidade de calorias necessárias ser menor, tá? Isso é fisiologia básica. Então, claro que a gente vê algumas meninas que vão pro bodybuilder, elas acabam que às vezes fazem uso de anabolizantes, óbvio. Às vezes são aquelas bem magrinhas que têm dificuldade até de ganhar peso. Então, acaba que elas, né, têm um estímulo muito diferente, uma necessidade muito diferente. Agora, quando a gente fala de uma mulher obesa ou sei lá, com sobrepeso, 15 quilos acima do peso, 40 anos, já passou por gestação, tem um metabolismo mais lento, aí a gente está falando de uma realidade que engloba a grande maioria das mulheres, né, com essa coisa do metabolismo. Então, para vocês entenderem que quanto mais vezes no dia vocês comem, mais estímulo vocês têm, mais fome vocês vão ter. Então, durante a dieta, né, se você tem uma quantidade maior de músculos, o teu metabolismo basal vai ser maior, né? Porque o teu corpo, o músculo também precisa de mais energia para se manter, né? É um tecido mais denso, é um tecido mais funcional e ele vai precisar de uma quantidade maior. Se você tem uma quantidade mínima de músculo, então a tua taxa metabólica ela vai ser reduzida porque, né, a gordura ali mais reduzida. Não tem músculo, não vai precisar de tanto alimento para se manter. Então, eu queria deixar aqui para vocês essa live salva, deixa eu aumentar aqui. Espero ter ajudado. Aí, lembrando aqui novamente que, para quem chegou agora, que nesse protocolo de jejum alternado, você pode fazer um jejum completo ou comer até 500 calorias. Deixa eu até colocar aqui para vocês.
Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu ver aqui, 500 calorias. Deixa eu colocar aqui, eu gosto de deixar a informação bem clara, bem certinha. Lá no Pense Magro a gente faz também como se diz, essa apresentação para que as pessoas tenham bastante resultados, tenham bastante compreensão, né? Eu acho que a informação colocada de forma clara, ela tem o seu valor, né? Até porque muita gente tem dificuldade em entender essa coisa mais básica do jejum, que envolve um pouco de matemática, um pouco de lógica. E a gente, infelizmente, nossa maior dificuldade hoje como que é? A gente vem com essa ideia que a gente precisa comer para emagrecer, que a gente tem que contar calorias toda hora, cada coisa que você vai comer. Tudo que você tem, né, tem que se exercitar um monte para gastar mais energia, e a gente sabe que na realidade é bem diferente. Obviamente, de novo, que as calorias são importantes, mas pensa bem, ó, se você coloca lá os dias estipulados de jejum, você sabe que aqueles dias você vai ter uma restrição maior nos dias que você escolhe fazer o jejum, então você vai... É muito libertador, porque você sabe que nos outros dias você não vai ter essa preocupação mínima com tudo, né? Se você comer comida de verdade, seguir fome e saciedade, às vezes essas 3 refeições, como eu disse, nem vão ser necessárias. Apenas com 2 refeições vocês vão ter bastante saciedade, bastante sucesso e também bastante adesão aí na caminhada de vocês e na manutenção, né? Que o mais difícil às vezes não é perder, mas sim aprender um caminho para manter, né? Esse é o mais importante. Gente, eu vou deixar aqui essa live salva. Boa segunda-feira para vocês. Espero ter ajudado. Para quem não se inscreveu, se inscrevam lá no Pense Magro, tá no link da bio. Vai estar fantástico o nosso programa, que vai começar mais pro final do mês. E é isso. Até mais.